Todos nós precisamos de ser limpos. E Jesus, através de uma palavra aos fariseus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25 e 26, ele ensina qual deve ser a prioridade em nossa limpeza. Por anos e anos nós vivemos no pecado, com pensamentos errados, gerando mais pensamentos errados em cada um de nós. Então, quando viemos a Cristo, nós somos limpos e precisamos de compreender como deve ser esta prioridade, para que não caiamos em hipocrisia, em mentira e engano, pensando muito bem de nós mesmos. Vamos ler o versículo 25 e o versículo 26 agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Portanto, o que Jesus está ensinando é que a limpeza começa no nosso interior, isto é, em nossa alma, em nossa mente, em nossa vontade, em nossas emoções. Jesus está falando de uma sujeira num prato ou copo que representa a nossa alma. Veja que ele diz que está cheia de rapina e intemperança. Rapina significa esperteza da nossa alma em parecer o que nós não somos, ou fazer algo de maneira sorrateira. E intemperança é a falta de domínio próprio. Portanto, ele usa este símbolo para ensinar-nos como deve ser feita esta limpeza. Nos versículos 27 e 28, ele diz de uma outra forma. Ele diz assim no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Portanto, agora, Jesus completa o seu ensinamento com respeito a esta limpeza, porque parecer justo aos homens parece que estamos limpos. Nós não devemos parecer justos. Aqueles que se preocupam com o que os outros dizem ou o que as pessoas pensam sobre eles, sempre vão fingir e parecer justos, parecer 100% corretos e santos. Precisamos aprender com o nosso mestre. Ele está dizendo que para que não caiamos em hipocrisia, devemos começar a limpeza interiormente, até que nós possamos aparentar estar limpos exteriormente. Veja que no versículo 28 diz que está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia é parecer que somos sem ser. Nunca devemos dizer algo bom sobre nós mesmos. Nunca devemos nos julgar segundo a nossa própria visão. Devemos sempre depender da misericórdia do Senhor, aquele que nos lava e nos limpa, aquele que nos deixa limpos interiormente. Portanto, no versículo 28, a hipocrisia e a iniquidade, que são atitudes injustas,
são comparadas a ossos mortos, a morte espiritual, a imundície. Assim, qual é a imundície? A imundície é que temos sujeira interiormente e exteriormente nos parecemos justos e santos, sem sê-lo interiormente. Veja que, ao invés de sermos cheios de hipocrisia e de iniquidade, Jesus nos chama para sermos cheios do Espírito, cheios de graça e cheios de verdade. Logo em seguida, na parábola das 10 virgens, no capítulo 25, no versículo 3 e 4, Jesus diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Portanto, o que devemos levar em nossas vasilhas? Isto é, levar em nossas almas o Espírito Santo. O azeite é um tipo do Espírito. O Espírito Santo deve ser aquilo que nos enche. Mas para o Espírito encher a nossa vasilha, ela deve estar limpa. Devemos nos ocupar de perceber o que temos interiormente, perceber o que pensamos de nós mesmos. E percebendo estes pensamentos, nós negarmos este pensamento e eliminarmos isto de nossa vida. Este o desejo e o propósito de Deus. Devemos desejar ser limpos, embora este processo dure a nossa vida inteira, porque a pureza pertence a Cristo e a santidade perfeita pertence a Cristo. Nós devemos sempre avançar nesta limpeza, para sermos cada dia mais justos e mais santos, livrando-nos de toda impureza de nossa alma. Então, o que nós devemos ser para sermos prudentes? O que devemos fazer? Devemos levar azeite na vasilha e sermos destituídos de toda iniquidade e hipocrisia. O que é iniquidade? São atitudes iníquas. Agimos com uma pessoa de uma maneira, com outra de outra. Escolhemos por nós mesmos as nossas medidas e o que nós vamos fazer, ao invés de deixarmos com o Senhor o justo juiz. Na verdade, Jesus contou uma parábola a respeito do juiz iníquo, aquele que não se importava com nada. Precisamos perceber o que somos e o que temos sido. E a graça de Deus em Jesus Cristo, e o bom e eterno propósito de Deus em Cristo, de encher a nossa vasilha com azeite, isto é, com o próprio Espírito de Deus. Assim, nós podemos chegar a sermos santos e puros, como Cristo. Pedro diz isto em sua carta: sede santo, porque o nosso Deus é santo. Então estejamos separados de todas as imundícias da nossa carne. O que fala o sepulcro? Quando Jesus diz que os fariseus eram como sepulcros caiados, o sepulcro fala de nossa carne morta. Os ossos secos de mortos fala de nosso pensamento morto, errado e incrédulo. Portanto, são esses pensamentos que nos levam a sermos fariseus, isto é, extremamente zelosos de uma religião nominal e superficial, sem nenhum efeito na vasilha, sem nenhuma limpeza em nosso interior. Devemos louvar o Senhor pelas vezes que vemos esta sujeira em nosso interior, pois só vendo a sujeira é que chegamos a desfazer delas. Podemos até mesmo nos orgulhar de nossa sujeira. Precisamos nos achegar à luz do mundo. Jesus é a luz, e nós nos achegando cada vez mais a Ele, perceberemos o que somos em nosso homem interior. Assim aprenderemos como ser limpos, primeiro no nosso ser interior.
Jesus é misericordioso e amoroso. E basta que nos voltemos a Ele para que Ele opere em nós esta maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus esteja com todos e que todos nós estejamos sendo limpos em nosso homem interior, para que tenhamos uma vasilha cheia de azeite, não somente lâmpadas acesas, mas também vasilhas cheias do Espírito de Deus. Por isso está escrito: enchei-vos do Espírito. Louvado seja Jesus. Amém.